Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje eu tenho aqui a missão de ler, explicar e aplicar o texto bíblico aos nossos corações aqui nesta manhã. E com certeza é um grande privilégio para mim poder subir aqui e falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui dois registros, que o primeiro, que hoje é a minha primeira pregação de 2024. Então, tenham misericórdia de mim, irmãos. Também estou grato a Deus, é que hoje é a minha primeira pregação também oficialmente como membro da Consumado. E sou grato a Deus por tudo que nós estamos vivendo aqui, desde quando nós chegamos e até antes disso. Eu e minha família fomos abraçados aqui e estamos muito gratos a Deus por cada irmão. Nós sabemos que a igreja tem o propósito de glorificar a Deus, pregando a palavra e fazendo discípulos. E falando nisso, de pregar a palavra, semana após semana, nós, aqui na igreja, estamos ouvindo do pregador Salomão. Ele vem sacudindo, a nossa mente a respeito do livro de Eclesiastes. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico a semana inteira na expectativa, do que vai sair na próxima mensagem, do que vai sair daquele texto. Às vezes, eu não sei vocês, mas eu leio, não entendi nada. Vamos ver a explicação do pastor. Nós ficamos nessa expectativa, o que podemos aprender sobre este livro? Um livro que é praticamente um TCC com os resultados das análises e investigações de Salomão a respeito da vida debaixo do sol. E agora, muito próximo de terminar essa exposição bíblica, chegamos ao penúltimo capítulo, do livro. E se você que está presente hoje aqui, perdeu alguma das mensagens, está salva lá no YouTube, Então você pode voltar lá, assistir aquela que você perdeu, e até mesmo aquelas que você também já esteve presente aqui, para ficar essa mensagem gravada ainda mais em nossos corações. E aqui nós estamos, mais uma semana, dando início a mais uma pregação no livro de Eclesiastes. Só que no meu caso, está comigo, essa missão. Então, o que será que nós temos para hoje? Vamos orar mais uma vez e depois da oração veremos o texto bíblico. Amado Deus, meu Senhor, eu oro para que eu diminua, que o Senhor cresça, Deus. Que essa mensagem possa ir de encontro aos corações, que essa mensagem que será entregue aqui nesta manhã possa falar com cada vida, transformando, levando-nos a um compromisso sincero com o Senhor, ó Deus. Com um compromisso sincero e responsável acima do sol contigo, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em algum momento da sua vida, você deixou de fazer algo por conta de alguma incerteza? Você deixou de fazer algo por conta de alguma insegurança, por uma falta de conhecimento da sua parte? Algo que você deveria ter feito, mas a insegurança não permitiu você fazer. Nós temos uma certa facilidade de não se arriscar, de não agir mediante uma situação de insegurança, uma situação de incerteza nas nossas vidas. A tendência nesses casos é ficarmos paralisados. A tendência nesse caso é ficarmos parados. No entanto, é verdade também que quem não arrisca, não alcança, não petisca, Eu ouvi aí. Quem não arrisca, não alcança. E eu, em 2021, em agosto de 2021, quando o Mateus ainda estava com seus 2 aninhos, me surgiu uma oportunidade de levar o Mateus para uma viagem, conhecer a sua bisavó, que já estava com mais de 90 anos de idade. A questão, irmãos, era a distância, cerca de 5.000 quilômetros de distância. 2.500 para ir, 2.500 para voltar, lá no Piauí, no sertão do Piauí. A Isabel, no caso, não poderia ir por conta do trabalho. E eu fiquei inseguro, eu fiquei com algumas incertezas se eu deveria ir ou não, porque eu ia ir sozinho com o Mateus e ele ainda pequenininho. Eu sabia dos riscos que poderiam acontecer. Talvez ele poderia chorar por saudade da mãe.
Talvez ele poderia não se acostumar ali com o local, a comida típica do Nordeste. Talvez ele não conseguiria, eu não conseguiria dar conta de alguma situação que poderia acontecer ali com Mateus por estar com ele sozinho. Enfim, a lista era enorme de muitas coisas que poderiam acontecer ali comigo e com ele, mas a Isabel concordou, nós embarcamos viagem e fomos. Irmãos, o risco, todos esses riscos que eu acabei de comentar, não foi um impedimento de eu seguir adiante. Naquela semana ali na viagem com Mateus foi marcante para as nossas vidas. Tivemos vários e vários momentos assim que até hoje nós temos recordações. Foi uma semana maravilhosa. Ali tivemos um tempo de qualidade, memórias afetivas nós criamos juntos ali. E ele conheceu a bisavó dele. E agora no início de 2024, em janeiro de 2024, ela veio a falecer. Minha avó Hilda veio a falecer. E se nós não tivéssemos ido, talvez o Mateus nunca teria conhecido a sua bisavó pessoalmente. Então hoje, quando eu olho as fotos, os vídeos, ele ali no Nordeste com os cabritinhos, com a bisavó dele abraçando ela, eu olho e falo, olha, valeu cada segundo arriscado. Valeu cada segundo que eu arrisquei ali estar com o Mateus sozinho, vivendo aqueles momentos. De igual modo, irmãos, nós veremos no texto de hoje que não devemos ficar paralisados por conta das inseguranças, por conta das incertezas, mas trabalhar com fé para o avanço do reino, mesmo sabendo dos riscos que podem surgir no caminho. Eu quero repetir, não vamos ficar paralisados, não devemos ficar paralisados por conta das incertezas, das inseguranças, dos medos que surgem. Salomão, nesta manhã, vai nos instruir ao trabalhar com fé para o avanço do reino, mesmo sabendo dos riscos que podem surgir no nosso caminho. E eu quero explicar tudo isso em 3 pontos. Primeiro ponto, trabalhar com coragem. Segundo ponto, trabalhar com convicção. Terceiro ponto, trabalhar com constância. Então, do versículo 1 ao versículo 2 do nosso texto, nós vamos falar sobre trabalhar com coragem. Versículo 3 ao 5, trabalhar com convicção. E o versículo 6, o último versículo do nosso texto, vamos falar sobre trabalhar com constância. Então, ficou aí 3:6, né? Para memorizar, ficar mais fácil a memorização da nossa mensagem nesta manhã. Coragem, convicção e constância. Então, vamos aqui para a leitura e entender qual a relação de tudo isso com o texto bíblico. Se você já está com a sua Bíblia aberta ou não, abram comigo ou liguem as suas Bíblias aí no celular. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Eclesiastes 11, do 1 ao 6. E diz assim, eu vou ler na versão A21, tá, irmãos? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-nas sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Só até aqui, irmãos. E aqui nós vamos partir já para o nosso primeiro ponto da mensagem. Trabalhar com coragem. Então, no texto de hoje, Salomão ele começa o primeiro versículo dizendo: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias reencontrarás. E aqui eu não sei os irmãos, mas na minha primeira impressão, quando eu li aqui esse versículo, me surgiu algumas dúvidas. Como assim, jogar o pão na água? O que ele quer dizer com isso?
pão molhado, né? Fica um negócio meio nojento. E o que ele está querendo dizer com isso? Sem falar que esse pão pode afundar naquela água e nunca mais ele vai ver aquele pão na vida. Pode dissolver e algo do tipo. O que ele está querendo falar com isso? Né? Apesar de que o pão da época era um pão diferente, era um pão de um formato redondo, mais rígido, fino. Ao colocar aquele pão nas águas, ele flutuava. Porém, não era sobre isso que Salomão estava dizendo aqui. Sabe aquele momento quando você tem algum desafio na sua vida, e aí você chama um conhecido, um amigo seu, e fala, olha, eu tenho um grande desafio. E aí, você tem coragem de se arriscar? Você tem coragem de ir comigo? Você tem coragem? Esse é o entendimento do texto. Salomão não estava dizendo que ao colocar o pão nas águas, ele ia flutuar e depois de vários dias ele ia encontrar e recuperar aquele pão mais tarde. Ele estava dizendo, como diz Sidney Greidanos, faça algo tão arriscado que o retorno pareça impossível acontecer. Era este o sentido na qual Salomão estava dizendo. Então, essa figura usada por Salomão precisa ser lida com as lentes da literatura poética para ter uma melhor compreensão. Até porque, irmãos, tem uma certa dificuldade de ser entendido esta passagem. Até mesmo não há um consenso entre os estudiosos sobre o significado real deste versículo. Existem, então, algumas prováveis interpretações e de alguns comentários. E dentre elas eu separei aqui duas que faz sentido ao texto. E a primeira interpretação, para esses dois primeiros versículos, está falando sobre trabalho e investimento. Uma outra possível interpretação está falando sobre generosidade, filantropia. Então, sendo assim, na primeira interpretação, Salomão estava falando sobre trabalho e investimento. Quando ele diz lançar o pão seria como um agricultor que lança as sementes. Em outras traduções, eu não sei se é a mesma que você usou aí, mas em outras traduções está escrito da seguinte maneira, na NVT, Nova Versão Transformadora, o primeiro versículo está dizendo, envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso trará retorno. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, está dizendo no primeiro versículo, empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Salomão estava dizendo, pegue o produto que você conquistou com o fruto do seu trabalho, ou aquilo que você tem de bens e lançam nas águas. Use para fazer algo bom, seja ousado, assuma o risco, trabalhe. Esse era o sentido. E para que esse trabalho seja feito de uma forma saudável, ele mostra então duas instruções nos dois primeiros versículos. A primeira instrução, lançar. Neste caso, a ideia de Salomão estava em lançar os investimentos do comércio internacional em uma logística arriscada com navios. A ideia aqui era transportar produtos mar afora dos navios de uma nação para outra, em longas e demoradas viagens. Porém, para essas navegações havia riscos, como, por exemplo, naufrágios, como colidir com alguma pedra ou até mesmo ataques de piratas ali da época. Porém, através desses investimentos arriscados pelo mar afora, traria um retorno financeiro. Aí você pode me perguntar, eita, Ronaldo, está viajando aí, o que você está falando aí? Onde o texto está falando sobre isso? De onde você tirou essa ideia? O próprio Salomão, irmãos, ele estava envolvido em alguns tipos de transações comerciais, e para ele foi então natural usar essa ilustração de lançar o pão sobre as águas. Olha comigo o que está dizendo em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Diz assim, o rei, no caso Salomão, tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfins, macacos e pavões. Neste caso, o meio pela qual Salomão transportava suas mercadorias era o mar. Ele negociava e depois de alguns dias retornava o produto por navios para ele.
Como o texto diz, ouro e prata, marfins, macacos, pavões. E o próprio Salomão, ele testifica isso, essa interpretação em Provérbios com as seguintes palavras. Provérbios 31, o versículo 10 ao versículo 14, que diz: mulher virtuosa, quem acharás? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente, e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida, e não mal. Versículo 13. Busca lã e linho de boa vontade, trabalha com as mãos. Agora olha o versículo 14. É como os navios mercantes que de longe trazem alimentos. Ou seja, a instrução era lançar, o que Salomão estava dizendo. Lançar, neste caso, trabalhar com ousadia, arriscar com fé. Depois de muitos dias, o acharás. Terá um retorno do seu trabalho, do seu investimento, da sua economia. Porém, não era um trabalho de qualquer jeito, de qualquer forma, de uma forma tola. Aqui entramos então na segunda instrução, no versículo 2. Repartir. Salomão adverte a instrução de repartir. No versículo 2, quando diz, repartir com 7 ou 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Era uma maneira de dizer assim, não aposte tudo em uma única carta, porque você não sabe o que pode acontecer. Ou seja, divide os seus bens em outros navios, porque se acontecer algo com um navio, você não perde toda a sua carga. Você não perde toda a sua mercadoria. Reparte em 7, em 8. E aí no mundo dos investimentos financeiros, os investidores financeiros aí, de plantão, né? Isso seria chamado de diversificar os investimentos. O André e a Isabel aí que manjam mais disso, né? Estão mais por dentro. Ou seja, não coloque todos os seus recursos em uma única aplicação de investimento. Torna-se mais seguro por conta da imprevisibilidade do mercado, diversificar os seus recursos e não aplicar tudo em um único lugar. Então, neste caso, seja atrevido, seja corajoso, arrisque, né? Essa foi então essa primeira interpretação, trabalhe e invista com segurança. Uma segunda interpretação está falando sobre generosidade. Filantropia, que seria amor pela humanidade. Então, um exemplo aqui é o que nós podemos ver hoje em dia, do que as pessoas generosas estão fazendo por Rio Grande do Sul, lançando generosidade. Então, a primeira instrução também é lançar. Nos tempos medievais, olha só que interessante, os comentaristas geralmente entendiam as palavras lançar o teu pão às águas como dar pão aos oprimidos, dar alimento aos pobres, dar esmola aos pobres. Ou seja, o entendimento seria, lança o teu pão aos pobres, reparte o que você tem com os necessitados e eventualmente será recompensado. E esse ato, irmãos, é também assumir um risco. Você ser generoso também é assumir um risco, porque pela perspectiva não bíblica, dar aos pobres e ajudar os necessitados é como se fosse jogar o seu dinheiro fora. Muito pelo fato de não saber o que a pessoa que está recebendo esse dinheiro, essa ajuda, vai fazer com a ajuda que recebeu. E além disso, aquele que deu nunca verá o dinheiro voltar de novo para o seu bolso. Nunca verá essa ajuda voltar de novo para a sua vida. Mas o pregador aqui nos assegura, depois de muitos dias, o acharás, ele dará fruto, ele voltará. Olha o que diz em Provérbios 22, 9. Quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Olha o que diz também em Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Então, partimos aqui para a segunda instrução também do versículo 2, que é repartir. Se a primeira é lançar, a segunda é repartir. A ideia de ser generoso também se confirma no versículo 2 com a segunda instrução, reparte com 7 e com 8. 7 é o número da perfeição, da completude, né? O 8 é da maior ainda.
Ser mais generoso ainda. O sentido é quando ajudar alguém, então faça da melhor forma. Abra bem a sua mão e ajude, dê com vontade. Isso é um risco, mas ao mesmo tempo nos encoraja para não se apegar ao dinheiro, a não se apegar aos bens. Tiago também nos orienta. Em Tiago, capítulo 4, 17, a palavra do Senhor nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós também já ouvimos aqui, irmãos, aqui nessa série, em outras mensagens, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. E mais um versículo, Jesus também ele diz sobre isso. Lucas, capítulo 12, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz: e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Vimos então aqui essas duas interpretações para os dois primeiros versículos do nosso primeiro ponto. Trabalhar e investir, ser generoso, amor pelas pessoas. E, irmãos, independente das duas interpretações, ambas as interpretações estão em torno de uma atitude de se arriscar. Mas não se arriscar de uma forma tola, contando com o acaso, contando com a sorte. E sim, irmãos, se arriscar trabalhando com coragem, confiando em Deus, independente se for investindo os seus bens ou sendo generoso com alguém. Porém, eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, você que por falta de coragem não consegue fazer nenhuma economia dos recursos que Deus te deu. Você que por algum medo não consegue investir o seu dinheiro e até mesmo não consegue ajudar ninguém, Deus ele te chama a despertar para poder agir e trabalhar com coragem. É melhor você então, de certa forma, fracassar na tentativa do que ficar guardando para si e não fazer nada com os recursos que Deus te deu. E Jesus ele nos dá essa instrução. Jesus nos ensina na parábola dos talentos. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, fica em Mateus 25, 14 ao 30, que um senhor saiu para uma viagem, e antes de ele sair, ele repartiu com 3 servos alguns talentos, algumas quantias de dinheiro. Para o primeiro servo, ele deixou 5 talentos. Para o segundo servo, ficou com 2 talentos. O terceiro servo ficou com 1 talento. E o que aconteceu? Os dois primeiros servos conseguiram lucrar com o dinheiro que ficou para eles. O primeiro conseguiu mais 5. O segundo conseguiu mais 2. Já o terceiro, com medo de arriscar o dinheiro, o que ele fez? Ele deixou guardado. Ele cavou um buraco no chão, guardou o dinheiro e deixou guardadinho lá. Até parece ser uma atitude prudente, até parece ser uma atitude sábia, mas quando o senhor deles voltou de viagem e soube o que aconteceu com o dinheiro, ele recompensou os 2 primeiros servos que conseguiram lucrar. E já com o terceiro servo, ele repreendeu por ter guardado o dinheiro e não ter arriscado. Chamou de preguiçoso, de inútil e depois o puniu. Sabe, irmãos, você cristão que está aqui, que é imprudente com as finanças, que é imprudente com o dinheiro que recebe, com os recursos que Deus te deu, com os recursos que nós recebemos de Deus, e não faz nenhuma reserva para uma eventual dificuldade. Saiba que nós não estamos isentos do dia mal. O dia mal pode chegar, uma hora ele chega, uma hora ele bate, e ele vai bater com os 2 pés na porta, e não tem para onde a gente correr. Mas o pregador nessa manhã nos ensina o que você está fazendo com os seus recursos. Como você está lançando o pão sobre as águas.
Jesus nos ensina aqui nessa parábola que devemos trabalhar com coragem no reino e também pelo reino com aquilo que Ele nos confiou. Devemos assumir os riscos pela fé, lançando o pão, as sementes, lançando o nosso dinheiro, a nossa generosidade, o nosso trabalho sobre as águas. E aqui quando eu falo, irmãos, de trabalho, eu não estou falando aqui sobre a teologia da prosperidade financeira, como nós estamos acostumados a ver nas igrejas neopentecostais. Não acreditamos que pelo fato de você contribuir com dízimo ou oferta, ou ajudar alguém com alguma quantia, você será próspero por conta disso. Você será um grande empresário por conta disso. E ao contrário do que nós estamos assistindo nos comerciais por aí, de televisão, nós não somos a Universal. A questão é, irmãos, qual o risco que você e eu devemos assumir nesta vida? A todo momento, irmãos, nós estamos arriscando. A todo momento, nós estamos nos arriscando, seja em algo simples, como deixar um carro estacionado numa rua e ser sujeito a um roubo, como também está à procura de um parceiro ou de uma parceira para viver com você até que a morte o separe. A verdade é que assumimos riscos diariamente na compra de um carro, na compra de uma casa, em uma viagem, na compra até mesmo de uma comida, na escolha de um cirurgião e até mesmo quando somos generosos com quem necessita. E você, servo de Deus, que só tem pensado em si mesmo, quantas das vezes nós só temos pensado em nós mesmos e vive arrumando desculpas para o seu egoísmo, para o egoísmo do seu coração, dizendo, olha, eu não consigo lançar nada porque nunca sobra. Eu não consigo dar uma oferta, eu não consigo ajudar alguém, eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo fazer nada porque nunca sobra. Nunca sobra uma quantia de dinheiro, também nunca sobra um tempo para poder ajudar alguém e ser generoso. Se não sobra nem para mim pagar as minhas contas, quando lá para ajudar alguém, para repartir com alguém? Mas o pregador nos instrui nesta manhã que nós não devemos dar o que sobra, mas ser prioridade nas nossas vidas. É que usamos nosso dinheiro pensando somente em nosso umbigo, exclusivamente em nossas vontades, porque não sabemos administrar as nossas finanças, os recursos que Deus nos deu. Lançar e repartir não é prioridade na nossa lista de coisas que nós empregamos o nosso dinheiro com generosidade. Portanto, irmãos, lança o pão, trabalhe com coragem, dê o seu melhor, invista com segurança, abra a mão e ajude confiando que Deus está cuidando de tudo. O problema é que o lançar e repartir o pão, para você que é cristão e é egoísta, está disfarçado nos dízimos e nas ofertas. Porque muitas das vezes nós falamos, já fiz a minha parte, né? Consegui dar o dízimo, consegui dar a oferta, eu não preciso mais nada, fazer mais nada. Agora é com o pastor, agora é com os obreiros, estou de consciência limpa, eu não preciso mais envolver com nenhuma pessoas, ninguém precisa saber da minha vida, está tudo certo. Quantas das vezes nós só estamos pensando em nós mesmos, em nosso próprio bem-estar. E uma outra ideia para saber se nós somos egoístas é somente ver quantas horas do dia nós gastamos com coisas supérfluas. E não dedicamos um tempo de qualidade ao Senhor, pensamos somente em nós mesmos. Irmãos, tem muito trabalho a ser feito na igreja. Tem, pastor? Tem ou não? Tem muito trabalho a ser feito na igreja. Tem muita obra a ser estabelecida, que precisa da nossa contribuição, que precisa do nosso lançar o pão, que precisa do nosso repartir o pão. E a pergunta que eu faço, e aí, você tem coragem de se arriscar e lançar o pão juntamente com nós aqui da Consumado, todo mundo juntos? Tem coragem de se arriscar? Para todos os riscos precisamos agir, irmãos, pela fé em Deus, não em nossas condições financeiras, não em nossa capacidade de ser ou não generosos. A responsabilidade é de lançar e repartir o pão, não porque nós somos melhores do que outra pessoa, mas pela fé em Deus.
pela fé no Senhor. E um grande exemplo, irmãos, de arriscar com fé, é só olhar aqui para a nossa igreja. Só olhar para a nossa igreja Consumado, que deu início, como? Numa pandemia. Enquanto eu ouvia muitas notícias de igrejas que estavam se fechando, eu vi a igreja Batista Consumado se abrindo. E eu não falo, irmãos, isso com alegria em ver as igrejas se fechando, mas em alegria de ver o povo de Deus se arriscando, lançando o pão, com coragem, trabalhando com coragem, porque para fazer isso precisa ter coragem. Plantar uma igreja em meio à pandemia, precisa trabalhar muito com coragem. E é isso que nós aprendemos nesse primeiro ponto. E eu faço essa pergunta de novo. E aí, tem coragem de se arriscar? Tem coragem de se envolver ainda mais, sendo generoso, investindo o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho com coragem ao Senhor? Tem coragem? Tem coragem? O pastor está aqui, depois você pode ir lá na sala pastoral, falar com ele no final do culto, tá bom? Converse com o pastor. E aqui, irmãos, nós partimos para o segundo ponto. Nós vimos no primeiro ponto que devemos trabalhar com coragem, com aquilo que Deus nos deu com recursos, seja o nosso dinheiro, as nossas finanças, como também sermos generosos. Trabalhar com coragem, lançando e repartindo. E agora no nosso segundo ponto, vamos falar sobre trabalhar com convicção. Na última vez aqui que o André, ele pregou, ele falou aqui sobre o governo político, que não devemos confiar em político A, em político B. E realmente, irmão, se nós olharmos para a política do nosso país, o governo caído, nós não conseguimos ter convicção nenhuma de trabalhar, de investir e ajudar alguém. Porque é todo mundo roubando. Mas quando nós olhamos e confiamos não no homem, não no governo caído, mas no Senhor, teremos uma convicção, a convicção de que Deus é soberano e está acima de qualquer governo caído, porque Ele tem o controle de tudo. E é isso que nós veremos aqui nesse segundo ponto. Trabalhe com convicção no Senhor. Os versículos 3 e 4 e 5 do nosso segundo ponto vai nos advertir daquilo que acontecerá se não obedecermos às ordens dos versículos 1 e 2. Ou seja, se não trabalharmos com coragem, investindo sabiamente e não darmos com generosidade, nunca faremos um trabalho convicto que seja produtivo e que traga uma colheita para o reino. E para entender tudo isso, o pregador ele continua usando então exemplos que acontecem na natureza e também com a figura de um agricultor agora. Olha só o versículo 3, o que está dizendo? Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-nas sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que Salomão mostra nesse versículo é exatamente a nossa falta de controle sobre as coisas. Parece óbvio aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo algo assim: olha, as nuvens estão cheias de água. Quando as nuvens estão cheias de água, o que vai acontecer? Vai chover, vai derramar água, obviamente vai chover. Se uma árvore ela cai numa floresta, oh meu Deus. Isso aí, obrigado. Vocês entenderam? Se ela cai na floresta para um lado ou para o outro, no lado que ela cair, ela vai permanecer. Se ela caiu para a direita, ela vai permanecer caída para a direita. É óbvio isso. Mas exatamente, irmãos, no que é óbvio que surge a convicção de como fazer. O que fazer, quando fazer, onde fazer, qualquer coisa. E esse agricultor está parado ali, olhando para as nuvens sem tomar nenhuma reação. E para os mais antigos, as nuvens eram, e ainda é hoje, como um sinal importante para o cultivo, né? Eles ficavam olhando ali para o tempo, esperando o melhor momento para poder plantar. No entanto, irmãos, não há nada que o agricultor possa fazer em relação ao clima da natureza, em relação à chuva, à queda da árvore. Esses eventos naturais e aleatórios estão além do nosso controle pessoal, está além do controle do homem. Olha o versículo 4 aí que diz:
Diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. O clima correto para a colheita naquele tempo eram os dias de sol. Então, neste caso, o vento, a chuva estragaria toda a colheita. Por conta disso, o agricultor ficava ali esperando, estudando o melhor horário, o melhor dia, o dia correto, o tempo perfeito. Porém, se ele esperasse muito tempo, nunca ia colher nada. E em certa hora ele tinha que tomar uma atitude de se arriscar. E por mais que exista, uma ordem teoricamente certa do tempo de plantar, como nós já vimos também aqui nessa série, o tempo de colher, esse agricultor parece não conhecer o tempo, até porque ele estava ali olhando para o campo sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma reação, sem nem algum cultivo. Quem sabe esse homem, por conta das incertezas, estava tentando adivinhar a hora certa de plantar. Talvez ele estava esperando uma condição melhor para lançar a semente, ou até mesmo com medo do que poderia acontecer. Mas fato é, irmãos, que ele ficou ali parado, sem convicção alguma, e obviamente não teria nenhum retorno, porque ele estava parado, que ele não tinha certeza. No versículo 5, o pregador aí, ele vem com mais exemplos figurativos do que não sabemos, e ele diz assim: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas. O pregador, irmãos, revela nas figuras de chuva, de vento, lado que a árvore cai, e agora os ossos se formando no ventre da que está grávida, nos ilustrando o que? A nossa limitação humana, e revelando a soberania de Deus que faz todas as coisas. Aí você pode pensar, mas por que então devemos trabalhar? Por que então devemos trabalhar para Deus se Ele é soberano e sabe de todas as coisas? Irmãos, é justamente pelo fato que Ele é soberano que nós devemos trabalhar para Ele. Já imaginou se Ele não fosse soberano, se Ele não soubesse de nada? Nós estaríamos trabalhando para um Deus fraco, para um Deus que não sabe de nada, mas Deus, Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Ou seja, tem coisas que o homem não tem controle algum, como até mesmo entender o que acontecerá amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então, após o pregador nos mostrar a necessidade de trabalhar corajosamente, como nós vimos no primeiro ponto, agora aqui no segundo ponto, ele mostra que as incertezas não podem governar o coração do homem, e para que isso não aconteça é necessário então ter convicção que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe o que faz. Portanto, você que entrou aqui, você que ouve essa mensagem aqui nesta manhã, e se encontra paralisado por algum motivo, se encontra paralisado pelas dúvidas, pela insegurança, e não consegue agir por conta de tudo isso, por conta dessa insegurança que você tem. Saiba que você não vai colher nada se não plantar, se não se arriscar, se não agir. Se a insegurança continuar governando o seu coração. Porque, irmão, sabedoria é ter convicção em Deus de semear mesmo nas incertezas, mesmo com as inseguranças, mesmo nas dúvidas. Existem muitas incertezas que surgem sobre a vida. E então, o que fazer de acordo com tudo isso? A questão é, irmãos, o que sabemos e o que não sabemos molda a convicção de quem nós somos em Deus. Ou seja, se você sabe que Deus tem tudo sob controle, você não será moldado pela desconfiança ou pelas inseguranças, mas pela convicção que você tem em Deus. E sabemos, irmãos, que a ciência e a tecnologia avançaram muito do tempo em que Salomão escreveu. Porém, mesmo com esse avanço, não sabemos claramente o desenvolvimento embrionário, como surge o fôlego de vida no ventre da mulher que está grávida. Isso é algo misterioso. Um exemplo que eu quero trazer é da minha vida e da Isabel. Nós passamos cerca de 5 a 6 anos tentando ter o Mateus. Ele não vinha. Nós fomos aos médicos, passamos em vários e vários médicos, nos reviraram, fizeram vários exames com a gente, até quando nós paramos numa médica especialista em fertilização, e ela nos examinou e disse: olha, está tudo certo com vocês, não sei por que vocês não engravidam. E nos intitulou, no caso que é uma sigla, ISCA, uma sigla que significa infertilidade sem causa aparente.
Eu quero dizer com isso, irmãos, que nós não sabemos os planos de Deus para o futuro. Nós vivemos em meio às incertezas, nós não sabemos os planos, nós não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas, não sabemos o que Deus fará no amanhã. O desespero pode vir, a dúvida pode vir, a insegurança pode vir, as incertezas podem vir, podem bater à nossa porta. Vimos aqui o agricultor ficar paralisado diante das incertezas, sem tomar nenhuma reação. E paramos também como ele, procrastinamos também como ele da mesma forma. E quantas das vezes você e eu falamos, olha, esse domingo não acordei muito bem, eu não vou para o culto, deixa para o próximo. Quarta-feira, estudo, cheguei cansado do trabalho, deixa para o próximo. No próximo eu vou, amanhã eu vou. A Bíblia, deixa para eu ler amanhã. Ficamos paralisados. Amanhã eu oro, amanhã eu começo o curso de teologia, amanhã eu começo o curso de canto, amanhã, e esse amanhã nunca chega. Nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Aí nós falamos, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo a academia, amanhã eu faço a caminhada, amanhã. E ficamos paralisados, sem tomar nenhuma reação, só esperando o amanhã. Estamos procrastinando, ficamos travados e paralisados diante dos planos, cancelamos os nossos projetos, damos desculpas em cima de desculpas. E enquanto pensarmos, irmãos, dessa forma, jamais vamos realizar qualquer coisa nesta vida. Portanto, não devemos focar no que não sabemos, mas sim no que nós sabemos. E o que nós sabemos? Nós sabemos, irmãos, que Deus ele é soberano. Nós sabemos que Ele faz todas as coisas, e é isso que mais importa, nada está fora das suas mãos, Ele tem o controle do tempo. Portanto, não fique parado, não fique procrastinando, se movimenta, comece a agir, mesmo com as incertezas nos rondando, arrisque, tente, sirva, com convicção, trabalhe para o Senhor. E aqui está Isabel, e ela está grávida do Luca. E não demorou tanto tempo assim como foi com Mateus, porque Deus está no controle de tudo. Os planos de Deus são melhores para nós, porque Deus é soberano, está com o controle de tudo em suas mãos. Somos limitados e não sabemos explicar como surge o fôlego de vida, como se formam os ossos do bebê no ventre da mulher que está grávida. Isso é um mistério, mas mesmo assim, irmãos, confiamos no Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, Ele faz tudo em seu tempo. E se por acaso você que está aqui tem alguma dúvida se você deve ou não agir para o Senhor, eu te digo, não espere compreender todas as coisas, não espere compreender todos os profundos mistérios da vida para depois você agir. Porque, irmãos, o nosso limitado conhecimento não deve ser um impedimento para o nosso trabalho convicto em Deus. Ou seja, até mesmo as incertezas servem como um aprendizado de Deus para nós. Então, neste caso, aquilo que não conseguimos administrar não pode paralisar aquilo que nós podemos administrar com a responsabilidade que Deus nos deu. Não temos o controle do mundo. Os navios, eles podem afundar com a tempestade, as nuvens carregadas trazem chuva, as árvores podem cair na floresta, os ventos sopram, surge o fôlego de vida na barriga da gestante. Deus faz tudo. E ter esse conhecimento nos dá estabilidade ao mundo incerto debaixo do sol. Saber que não depende das nossas mãos, saber que não depende do nosso esforço, saber que Deus tem o controle de tudo, nos dá segurança em meio às incertezas. Aquilo que você pode administrar com a responsabilidade humana, irmãos, faça. E faça para a glória de Deus. Você cristão que perdeu a convicção em Deus. Talvez você está aqui e perdeu a convicção em Deus, mas você é crente, você é cristão, você é servo de Deus. Mas por conta das incertezas da vida, você perdeu a convicção em Deus. E muitas das vezes você fala assim, agora não é o momento de agir. Vou ficar aqui quietinho. Não é hora ainda de me envolver no ministério. Não é hora ainda de me firmar em uma igreja. Não é hora ainda de fazer parte da membresia da igreja.
Não é hora ainda de usar os dons que Deus me deu para a glória dele? A sabedoria de Deus nos instrui nesta manhã. A hora é agora, o tempo é hoje. Deus está no comando, irmão. Trabalhe com convicção que Deus está cuidando de tudo. Portanto, se envolva no ministério, trabalhe com convicção em Deus. Em meio às incertezas, em meio aos medos, em meio às inseguranças, trabalhe para o Senhor. Seja generoso com as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que, porventura, não gostam de você. Seja generoso com ela. Faça novas amizades, fale com aquele familiar também, que possa ser que não fale com você. Quem sabe esse relacionamento leva essa pessoa até Cristo. Não fique adiando as coisas por medo, mas avance, irmãos, com fé. Não com fé em seus próprios esforços, mas com fé na soberania de Deus. Ele usará o que você tem para a glória dele, independente se você tem pouco, se você tem muito, independente se você está inseguro, com algumas incertezas. Foque no Senhor. Trabalhe com convicção em Deus. Porque ele sabe o que faz. Como diz John MacAllister, ele diz assim: só vivemos uma vez, então não podemos ter medo de viver. O pregador então nos ensina, irmãos, não fique querendo adivinhar a hora certa para semear ou para colher. Não olhe as coisas que você não consegue fazer, mas simplesmente trabalhe com convicção, olhando acima do sol para aquele que controla tudo, para aquele que controla o tempo e as estações. Partimos aqui então para o nosso último ponto. Vimos no nosso primeiro ponto, trabalhar com coragem. O segundo ponto, trabalhe com convicção em Deus, sabendo que Ele é soberano e tem o controle de tudo em suas mãos. E agora, o terceiro e último ponto, trabalhar com constância. Trabalhe com coragem, trabalhe com convicção, trabalhe com constância. O pregador, mais uma vez, vem nos motivando ao trabalho. Ele estimula a trabalhar com constância, independente do que possa acontecer com o resultado do seu trabalho. Se terá ou não crescimento, é o que veremos aqui nesse último ponto. O versículo 6 nos diz: planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, já imaginou o risco que era para o agricultor? Ele ficava ali plantando, semeando a semente em um buraco no chão, ficava na esperança daquela semente germinar, crescer e dar frutos. Porém, mesmo assim, trabalhando constantemente, correndo o risco da semente não vingar. Talvez poderia chover muito, talvez poderia chover nada, ou até mesmo aquela semente germinar, pegar alguma praga e não dar o crescimento. No entanto, o pregador mostra o caminho. Trabalhe pela manhã, trabalhe à tarde. A ideia aqui é trabalhe, seja constante. É como se estivesse dizendo: olha, aproveite cada oportunidade e trabalhe com constância. Mesmo com as incertezas, mesmo com os medos que podem surgir, trabalhe com constância. O pastor Emílio Garófalo diz: a certeza do controle de Deus sobre o mundo nos dá ousadia para trabalhar. Saber que Deus está controlando tudo nos dá ainda mais ousadia para trabalhar para Ele. Já vimos aqui aqueles que não semeiam, como também existem aqueles que demoram para colher e perdem a sua colheita. Pessoas assim não estão prontas, irmãos, para correr riscos. Porém, existem aqueles que não desacreditam e com constância trabalham para o Senhor. E que esse possa ser eu e você. Claro que a ideia aqui não é viver para o trabalho. Viver totalmente a sua vida para o trabalho, mas não parar de trabalhar quando surgem as incertezas, quando surgem as inseguranças, os medos. Arrisque. Então, nos 6 primeiros versículos aqui do nosso texto base, encontramos um termo: não sabemos. Nos 6 primeiros versículos, encontramos 4 vezes o termo não sabemos. E o que isso significa, Ronaldo? Significa, irmãos, que vivemos em um mundo cheio de incertezas. Porque nós não sabemos.
Não sabemos o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Neste caso, mais uma vez, eu volto à pergunta: como então viver em um mundo tão inseguro e incerto como esse? Com tantas incertezas? Simplesmente olhando acima do sol, para aquele que criou todas as coisas, trabalhando com coragem, trabalhando com convicção, com constância, mesmo sem saber qual semeadura vai prosperar, se é da manhã, se é da tarde, ou até mesmo as duas. E ao olhar aqui para os evangelhos, nós podemos ver no evangelho de Mateus, não precisa abrir também, mas se você quiser deixar marcado, no capítulo 13, Jesus está falando sobre a semeadura. É uma parábola famosa sobre um fazendeiro que saiu a semear. Ele semeou suas sementes sobre 4 tipos de solos diferentes, e elas caíram na beira do caminho, onde as nuvens, onde as aves comeram. Ela também caiu no solo pedregoso, onde brotou, mas não vingou por não ter raízes profundas. Também caiu no meio dos espinhos, na qual sufocaram e não cresceram. E as últimas caíram em terra boa, onde produziu muito fruto. E depois de Jesus contar essa parábola, ele explicou para os discípulos o significado e aplicou aos discípulos. E o interessante, irmãos, é que em Marcos 4,14, vai dizer assim, o Evangelho de Marcos 4,14 diz: o semeador semeia a palavra. Então, neste caso, de todas as sementes que precisamos lançar e semear, a mais importante é a inerrante, a viva e eficaz palavra de Deus, pois ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Então, quando nós podemos semear essa palavra? A todo momento, constantemente. Quando nós lemos em casa, quando nós as estudamos, quando nós memorizamos, nós semeamos a palavra quando nós ensinamos os nossos filhos, os nossos amigos, até mesmo os desconhecidos, quando apoiamos, a exposição bíblica aqui em nossa igreja. Enfim, há muitos meios de semear a verdadeira mensagem do Evangelho. E neste caso, você cristão que é inconstante com os ensinos das Escrituras, Deus te chama ao arrependimento nessa manhã. Deus te chama ao trabalho com constância, lançando a semente de Cristo aos corações das pessoas, porque Ele é a nossa garantia, de modo que as pessoas possam ouvir que Jesus é o Senhor dos campos, das plantações dos seus corações, que Ele deu sua própria vida como grãos de semente para aqueles que são seus. Olha o que diz em João, capítulo 12, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, ele estava falando sobre a sua própria vida e morte na cruz, sobre o seu sepultamento na terra e também sobre a sua ressurreição. Ou seja, Jesus é a semente plantada em nossos corações. Ele nos deu a sua própria vida em amor, mesmo sabendo da nossa condição pecaminosa, mesmo sabendo que nós íamos o trair, mesmo sabendo da nossa preguiça, mesmo sabendo da nossa imprudência, mesmo sabendo que um dia iríamos desacreditar dele, mesmo sabendo que um dia íamos ser governados pelas incertezas que nós vivemos nos nossos dias. Ele não semeou somente, irmãos, palavras, não somente ações, uma mera experiência, mas Ele semeou o seu próprio corpo e sangue, quando na cruz morreu pelos nossos pecados. Seu ato de nascer e morrer nessa terra é perdão e vida eterna para todos aqueles que crerem nele. No entanto, irmãos, só existe um meio de crescer e dar frutos, quando nós estamos trabalhando constantemente, enraizados em Cristo Jesus. E para você que está aqui hoje, nesta manhã, ou talvez você que vai assistir aí depois no YouTube essa pregação, e você não é cristão, e não consegue ver nenhuma saída para suas dúvidas, para suas inseguranças, você que está cheio de medos, você que tem uma vida imprudente, é governado pelo seu próprio coração.
O Deus que te criou, te conhece, e Ele te chama para viver uma vida totalmente e exclusivamente segura nele. Longe, longe das incertezas, mas segura em Deus. O pastor Tim Keller, ele diz: aquelas grandes gotas de sangue que caíram no chão eram manifestação de um oceano de amor no coração de Cristo. Ou seja, somos alcançados por meio de sua graça e amor para trabalhar para Ele com coragem, com convicção e com constância. O amor de Jesus, irmãos, ele é tão grande que Ele reparte sua graça com 7 até com 8. No caso, na sua completude, que seria os milhões e milhões de pecadores que são escolhidos por Ele, a se voltar para Ele em fé e arrependimento. Então, irmãos, podemos não saber o que Deus fará com aquilo que nós semeamos, mas invista tudo que tem na vida de fé ao invés de guardar para si, porque virá o dia em que Deus colherá para si aqueles que são seus. Quando cremos nele, não obtemos somente então os benefícios da sua morte, não somente os nossos pecados são perdoados, como também recebemos os benefícios de sua obediência, uma vida frutífera em meio aos riscos e às incertezas deste mundo. Em Tiago 5,7 nos diz: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Um dia, essa vida aqui debaixo do sol vai acabar. Terá as suas últimas chuvas, suas últimas árvores caindo, e viveremos para sempre com Ele na eternidade. Trabalhemos então com coragem, com convicção e com constância para o Senhor. Para finalizar esse sermão, eu quero concluir ele contando uma história de conversão. A história de conversão de um homem chamado Luke Short, que se converteu aos seus 103 anos de idade. Luke Short, ele estava em Virgínia, nos Estados Unidos, sentado em uma plantação, quando ele se lembrou de um sermão que havia ouvido de um famoso puritano, John Flavel. E ao se lembrar do sermão, Short pediu que Deus lhe perdoasse os seus pecados naquele instante. E por meio então da morte e ressurreição de Cristo, ele foi perdoado. Short viveu por mais 3 anos depois da sua conversão, e quando ele morreu, as seguintes palavras estavam ali na sua lápide: aqui jaz um bebê na graça, de 3 anos de idade, que morreu segundo a natureza aos 106 anos de idade. Isso é maravilhoso, mas maravilhoso ainda, mais maravilhoso ainda é agora, a parte mais interessante da história. É que o sermão que Luke Short se lembrou quando ele foi convertido havia sido pregado 85 anos atrás, na Inglaterra, distante de onde ele estava. Passou-se quase um século do sermão de Flavel até a conversão de Short. Um século entre semear e colher. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso trabalho investido no reino. Mas o que cabe a nós é trabalhar para o Senhor. Porque o meu trabalho e o seu trabalho não é vão no Senhor. Colossenses 3, 23 ou 24 diz: e tudo quanto fizeres, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo, o Senhor.